eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 20, verso 11. Essas palavras do Senhor vieram até mim no dia 23 de janeiro de 2020. Após um acontecido de muita dor, de desespero, com o meu filho especial, Fabian Vergani, em um momento de férias nos Estados Unidos, onde ele teve uma crise convulsiva. E nesse momento, eu posso chamar de anjo, uma pessoa nos acolheu, nos deu apoio, esteve presente e acabou entrelaçando nossas famílias de uma forma muito especial. Duas famílias que protagonizam essa história junto comigo. Estou falando de Rodrigo Magalhães e o pastor Ivan Saraiva. Quero trazê-los aqui agora no Status para dar as boas-vindas a eles e apresentar-lhes para vocês. Oi, pessoal, sejam bem-vindos então ao Status, Rodrigo Magalhães e o pastor Ivan Saraiva. Tudo bem? Ali, que bom estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivan. Convite para poder ter a oportunidade de bater um papo tão gostoso, tão especial e que eu tenho certeza que vai ajudar na reflexão e na construção da vida de todos nós. Obrigada. Rodrigo, eu queria que tu começasse essa história de hoje, né? Eu vou contar isso para todos que nos ouvem, amigos, familiares, porque o Rodrigo teve uma visão, ele teve uma ótica do que estava acontecendo. Ele estava em férias com a família e do nada ele parou tudo o que estava fazendo para ajudar o meu filho naquele momento. Ele chegou, inclusive, antes de mim, enquanto meu filho estava precisando. Rodrigo, conta um pouquinho o que tu viu e por que tu dedicou tanto teu tempo naquele momento. Bom, com certeza foi uma coisa divina, né? Eu estava ali assentado e de uma hora para outra, muito rápido e automático, né? A gente nem sabe como que a gente toma aquela atitude, porque é rápido e automático. Mas eu me lembro que eu estava sentado no banco, próximo a várias pessoas, né? E de repente eu vi que uma pessoa tinha caído do banco e estava tendo uma convulsão. Eu corri, a primeira coisa que eu fiz foi segurá-lo no meu colo e para que ele não se debatesse e não se machucasse. Depois eu tive a preocupação se ele estava conseguindo respirar, se não estava engasgando, né? E vi que os avós estavam ali, né, com aquela pessoa que até naquele momento eu ainda não tinha percebido que era uma criança, né? Todo mundo muito assustado. Depois chegou você, Fabiano, o Henry, né? Fabiano, seu marido, o Henry, seu filho, né? Chegaram muito assustados também. Eu tentei, de alguma forma, ajudá-los, mas sem saber exatamente o que eu iria fazer, né? Ficou gravado até hoje, né? A imagem sua, depois que você chegou, né? Pegando o Fabian no colo e acariciando ele. E eu pensei, bom, eu vou ficar até as coisas se acalmarem e o Fabian ficar bem, né? A gente já tinha chamado os paramédicos, né? E para socorrê-los, e alguns minutos depois eles chegaram e decidiram que o Fábio estava bem e que poderia ir para casa, né? Então eu lembro que o Fabiano foi buscar o veículo que estava no estacionamento para colocar na portaria mais próxima. O Fabian saiu na maca, né, para que ele não se esforçasse. E fomos acompanhando ele até a ambulância. Estava muito calor, colocaram ele dentro da ambulância, mas naquele momento, novamente, ele teve uma convulsão, né? E aí, mais uma vez, vocês ficaram muito aflitos. O Fabiano chegou, e aí você e o Fabiano ficaram ao lado do Fabian, e nesse momento os médicos falaram que ele tinha de ir para o hospital, né? Que não poderiam deixá-lo ir para casa, que as regras lá, a lei dos Estados Unidos, exigia que ele fosse, então, para o hospital. Nesse momento, ele ficou agitado por estar na ambulância, né? O Fábio ficou agitado, ficou com medo, né?
e vocês também, né, discutiram quem iria acompanhá-lo, né, como é que faria para poder acompanhá-lo na ambulância. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, ficam os dois, eu vou no carro de vocês, vou dirigir no carro de vocês, que já estava parado ali ao lado, né, vou até o hospital levando os avós, né, e o Henry, o irmão do Fábio, e fui seguindo a ambulância, né, chegou no hospital, aquele atendimento, fomos para uma sala, né, eu lembro de ficar no corredor, aguardando o que estava acontecendo com o Henry, com os avós, e graças a Deus as coisas foram se acalmando, né, aí quando eu acho que você deu por conta que já estava um pouco mais calmo, aí você começou a passar mal, né, ali, e saiu passando mal, nervosa, né, e com mais um tempo as coisas foram se acalmando novamente, e aí que nós podemos realmente conversar um pouco, e trocamos o contato, né, e eu fui embora depois, né, Rodrigo, agora você pode ir cuidar da sua família, né, e foi engraçado, porque eu saí do hospital e me dei conta que eu estava sem a carteira, e também, a hora que eu fui chamar o Uber, não funcionou. Aí eu falei, bom, restou ir embora a pé agora pro shopping, né, eram uns 4 quilômetros, eu tive muito tempo para pensar em tudo que tinha acontecido, para refletir em tudo, né, e a gente sabe que isso foi uma oportunidade realmente que Deus nos dá, né? Porque ajudar uma pessoa é um sentimento muito bom, né? Mas não parou por aí. Eu senti que eu tinha algo além, né, que eu poderia fazer algo a mais. Desculpa, eu sou emotivo. E quando eu cheguei em casa, quando eu deitei, eu falei, não, eu preciso mandar as mensagens do Ivan Saraiva, do pastor Ivan Saraiva, porque elas me ajudaram tanto e me ajudam tanto, que eu tenho certeza que vai ajudar essa mãe, esse pai, né, que precisam disso, precisam de Deus, porque só Ele que pode nos ajudar. A tua participação foi tão boa, nos acalmou tanto, nos ajudou tanto, que isso realmente não podia parar por aí. E aí foi desta forma que tu nos apresentou o Ivan Saraiva. Então, Ivan, fique sabendo que neste momento tu entrou nas nossas vidas, porque a prosperidade, a esperança e o futuro foi a primeira mensagem que eu ouvi então do Rodrigo naquele decorrer então desse 1 ano que já passou, e eu salvei ela, estão todas salvas, eu gravei para este momento poder te contar essa história, e até para te entender o bem que tu fazes a tantas famílias, pelas palavras e apoio que tu traz. Então, agora vocês vão conhecer um pouquinho do Ivan Saraiva. Ele que nos acalma e nos acalenta com suas palavras. Ivan, o que tu achou disso tudo? Eu ouvia o relato do Rodrigo e o seu também, eu começo a lembrar de um conceito bíblico que declara que às vezes Deus envia homens para realizar papel de anjo. Naquele momento, veja, nos momentos onde envolve nossos filhos e a saúde dos nossos filhos, e eu me identifiquei muito com essa história, porque quando era pré-adolescente, eu tive convulsões, e minha mãe passou pelas coisas que você passou, e eu sei o tamanho do desespero num momento como esse, o sentimento de impotência. Nós precisamos de alguém que tenha serenidade, clareza, uma estrutura emocional forte para a gente poder ter um suporte no momento. E Deus enviou o Rodrigo para vocês, num outro contexto, numa outra realidade, mas Deus enviou ele para você. E sabe o que eu fico imaginando? Deus tocando o coração do Rodrigo para comprar a passagem para Miami. Naquela data, para ele ir naquele shopping, naquele horário, para ele sentar naquele lugar. E às vezes a gente acha que a vida ela é um grupo de coincidências, mas eu prefiro entender como providência. Deus encaminhou vocês também para aquele shopping. E Deus, de alguma maneira, queria uni-los. De uma maneira tão forte, tão impactante e tão salvífica para aquele momento. E eu fico grato porque a continuidade
desse início de história de amor e de generosidade do Rodrigo para com vocês naquele momento, se estende a esse momento que nós estamos aqui, né? Onde a palavra de Deus ela é apresentada sempre de uma maneira simples, como deve ser, né? Aberto a todas as pessoas, de todas as denominações, de todas as religiões, a compreensão básica de que todos somos falhos, fracos, limitados. Todos nós temos problemas no nosso lar, na nossa família. Todos nós passamos por dificuldades, mas é possível nós nos unirmos de alguma maneira em Jesus e de alguma maneira nos ajudar. E complementando e finalizando a resposta, esse trabalho desse videozinho que eu faço com tanto carinho já há uns 7 anos, eu faço ele de maneira voluntária, gratuita, não tem nenhuma contrapartida e graças a Deus tem ajudado e abençoado pessoas das mais diferentes denominações, católicos, evangélicos, pentecostais, espíritas, e eu fico grato a Deus porque ali apenas a Bíblia é apresentada e isso acaba acalmando o coração das pessoas. É verdade. Tudo isso que tu comentou, de uma maneira ou outra, eu e o Rodrigo aqui estamos conseguindo contar para as pessoas, para você aí que nos vê, a diferença que faz uma pessoa nas nossas vidas que tenha uma palavra de carinho, de apoio no momento que a gente precisa. E, Ivan, eu queria também entender um pouquinho dessa tua trajetória, porque eu agora que eu fiquei muito surpresa até em saber que tu convulsionava na tua adolescência, na tua infância. Isso realmente me tocou, porque tu deves saber o que os teus pais sentiam nesse momento, e realmente a impotência, né? E como é que tu descobriu essa tua vocação, né, do dom da palavra? Em uma escola cristã que tinha aulas de ensino religioso. Não havia ali um proselitismo, mas havia um espaço para aulas de histórias bíblicas. E num determinado dia, num determinado momento, eu não era muito afeito a essas coisas de Deus, não tinha o hábito de orar, não tinha esses hábitos assim, mas o professor de religião, muito simpático, ele disse assim: Ivan, a gente queria que você fizesse uma aula para a gente. E eu achei aquilo diferente, estranho, porque eu falei: ó, eu não leio a Bíblia, eu não tenho esse hábito. Ele me incentivou e eu fiz. Eu me preparei. E eu acabei contando ali para a turma a história de Sansão. E a minha turma era a turma 153, e ela ficava dentro de um anfiteatro com quase 60 alunos. E eu fui contando a história de Sansão e eu observei um fenômeno naquela sala que era o silêncio, que até então eu desconhecia que era possível naquela turma. Então, quando eu falei de alguma coisa da Bíblia pela primeira vez, eu descobri que de alguma maneira as pessoas paravam para ouvir. Uma experiência que impactou tanto esse professor que ele começou a me chamar para dar aulas em outras turmas e o Olha fenômeno foi bem. se repetindo. Então, aos poucos, eu fui percebendo que havia um chamado, um convite de Deus para apresentar a Bíblia. E isso eu continuo fazendo já há mais de 20 anos, né, tentando trazer a Bíblia sem perder a profundidade dela, mas trazendo coerência, trazendo serenidade, trazendo singeleza e tentando proclamar o Cristo vivo a todas as pessoas. E eu fico grato a Deus por esse privilégio. Quanto à questão da convulsão, eu tomei remédios fortes 3 vezes ao dia por 5 anos, sem É. poder me esquecer nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Essa é a rotina Mas pela mesmo. graça de Deus, é a rotina intensa, né? E preocupante, porque
tinha momentos em que eu já não sabia se eu tinha tomado ou não tinha tomado, se eu tinha tomado da tarde, já era da noite, se eu tinha tomado de manhã, eu não lembrava. Eu me lembro do meu irmão mais velho, preocupado comigo, me acordando de noite, dizendo: você tomou o remédio antes de dormir? E eu acordava, não sabia se eu tinha tomado, não lembrava se eu tinha tomado. Tomei, não tomei, não tomei, aí traziam lá o remédio, a preocupação para poder resolver. Mas isso foi dos 10 anos até os 15. E depois eu fui fazendo depois todo o processo, né, de retirar, né, gradualmente os remédios e tal. E aí então desde esse momento, desde os 15 anos, eu nunca mais convulsionei, graças a Deus. Mas eu vivi isso de uma maneira muito intensa. A segunda vez que eu convulsionei, eu fiquei mais de 1 hora em convulsão sem que ninguém soubesse. Eu saí de casa direto para UTI, Com direto para certeza. UTI. Ninguém sabia, eu estava dormindo. Então, e fiquei em estado vegetativo por 5 dias. É algo que todo pai, toda mãe sofre junto e mais até do que o próprio filho, né? É. Mas pela graça de Deus, até hoje eu não tive mais nenhuma convulsão. Que linda história, né, Rodrigo? Mais uma vez, né, as histórias se Se misturam, né? entrelaçam. Interessante, né, o assunto, a gente não sabia disso. É verdade. É Tu sabes incrível. que quando o Rodrigo começou a contar a história, eu estava tão aflita que eu não dava atenção para o Rodrigo. Eu estava ali cuidando do meu filho que estava passando mal. Quando o Rodrigo me olhou e disse assim: fica tranquila, eu também tenho um filho especial. Naquele momento, assim, passou tudo, porque eu sabia que eu podia contar com uma pessoa que sabia as dores também que eu sentia. Tu lembra disso, Rodrigo? Lembro exatamente que no primeiro momento eu vi que você olhava estranho assim, quem que é esse estranho que está aqui? É Quem que é essa verdade. pessoa, né? E aí foi a forma que eu encontrei realmente de falar, olha, eu sei, né, o que que está, não exatamente porque ninguém sofre como uma mãe, né? Mas eu sei o que que é realmente um momento de que a gente vê o nosso filho num momento como aquele, sem saber ao exato o que está acontecendo, né? A extensão do que aquilo poderia ser, né? É. Então foi uma palavra que eu usei para falar, olha, fique tranquilo, né? Eu também tenho um filho especial. E E eu acho que esse funcionou. é o nome mais próprio para dizer, né, como eles são. Realmente são especiais, não pelo problema, mas por tudo aquilo que eles agregam, que eles nos ensinam, né? Não é o problema é nada perto de tudo que realmente eles nos dão de alegria. E é o que a gente estava falando. Quando a gente, né, a pessoa é feliz, não importa como ela é. A gente aprende isso quando a gente tem um filho especial. Importa é a É, alegria, né? e com certeza naquele momento a gente se sentiu abraçado. E logo após, com a mensagem que tu encaminhou do Ivan Saraiva, a gente também se sentiu abraçado e acolhido. E saibam que vocês dois estão presentes na nossa família diariamente há mais de 1 ano. E eu agradeço muito por isso também. E também para completar essa nossa história que a gente está apresentando para pessoas que talvez a gente não conheça e vão assistir, é para justamente a gente poder levar a palavra da fé, da certeza de que sempre tem alguém próximo da gente querendo nos ajudar e que a gente tem que abrir os olhos e ser receptivos a isso. Porque naquele momento eu estava tendo medo de ser receptiva a ti, Rodrigo. E hoje eu entendo como o Ivan começou a colocar as palavras dele. Graças a Deus, tu comprou a passagem para Miami naquele dia, nós fomos ao shopping naquele momento e tudo aconteceu, né? Então, esse é o momento que as nossas vidas se entrelaçam. Bom, dando continuidade, eu só quero agora encerrar esse nosso programa de muita luz, de muita esperança, de muita renovação, de tudo de bom, pedindo então que o Ivan Saraiva deixe a palavra dele para a gente nesse momento, que eu tenho certeza que vai ser própria para o que a gente precisa ouvir hoje. Sandro, obrigado, Rodrigo. Quero, de uma maneira especial, agradecer a você, Rodrigo, por ser um
um agente de esperança, né? Toda vez que você replica, toda vez que você leva esse videozinho para alguém, você é um missionário de Deus, né? Eu sempre falo que não adiantaria nada eu gravar vídeos diários já por 7 anos se não existissem pessoas como você, Rodrigo, como você, Alessandra, que recebem, que replicam, que levam para outra pessoa. Eu agradeço a Deus porque as nossas vidas entrelaçadas por Deus podem dar e abençoar mais vidas. E o propósito da nossa existência é fazer a diferença na vida de alguém, é ajudar alguém. Jesus Cristo disse: todas as vezes que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Porque juntos podemos ir mais rápido, podemos ir mais longe e podemos fazer melhor. Eu agradeço o convite e gostaria de repartir com todos os telespectadores um verso bíblico bem conhecido, mas que eu tenho a certeza é muito importante para o momento que nós estamos vivendo aqui. Nós encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 7, aqui a partir do verso 14, na verdade é só o verso 14 que eu quero repartir, que diz o seguinte: porque diz que quando o meu povo, e nós somos o povo de Deus, todos nós, né, no planeta Terra, mas de maneira especial e específica, eu me refiro agora à nação brasileira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se afastar dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Nós precisamos implorar a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, de cada um de nós. Que Deus, de alguma maneira que nós não conhecemos e não sabemos, mas que Ele sabe, intervenha. Que Ele exerça a misericórdia dele sobre nós. E que por alguma ação, seja humana ou sobrenatural, nós venhamos a passar por essa tempestade que insiste em permanecer na nossa vida, no nosso país, na nossa nação. Não existe nenhuma fórmula perfeita, acho que todos nós já entendemos isso, mas existe um Deus perfeito, que conhece a cada um de nós e que antes de nascermos já sabia que iríamos enfrentar essa pandemia. Vamos orar a Deus para que Ele possa curar a cada um de nós e sarar a nossa terra. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus cuide do nosso país. Ivan, muito obrigada pelas tuas palavras e que tu continues levando essa palavra a todos nós e nos trazendo o bem e o conforto. Rodrigo, meu anjo, tu és o anjo da família Vergani. A gente te agradece assim, ó, imensamente pelo que tu fizeste por nós e por ter entrelaçado as nossas vidas. Outra coisa, o Fabian é o motivo, é a pessoa, é o responsável por isso. Então, primeiramente, a Deus eu agradeço pelo meu filho, que mesmo num momento de dor, este foi o melhor momento que podia ter acontecido entre nós. Então, gente, obrigada e fiquem com Deus.